Viviane, seja muito bem-vinda ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te contar 10 curiosidades que ninguém te conta sobre o Chile. E se você já fez uma viagem para o Chile, não deixa de comentar aqui embaixo qual dessas curiosidades você percebeu durante a sua viagem. E se você tem a intenção de viajar para o Chile ou apenas tem curiosidade de saber o que são essas 10 coisas que ninguém conta pra gente sobre o Chile, vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Planejando uma viagem para o Chile, eu tenho certeza que você vai gostar dessa primeira curiosidade. No Chile, grande parte da população chilena compreende muito bem e fala muito bem o português. Então, se você não fala muito bem inglês, se você não fala muito bem espanhol, não se preocupe, você vai conseguir tirar de letra a sua viagem para o Chile. Desde a imigração eu já percebi isso, que mesmo falando português, eles conseguiam me compreender muito bem. Então, se a sua preocupação era não falar inglês ou não falar espanhol, tire essa sua preocupação da lista. Se você vai viajar para o Chile e de repente não vai ficar num hotel, decidiu alugar um Airbnb, um apartamento ou uma casa, não deixe de colocar sabonetes extras na sua mala. A segunda coisa que ninguém te conta sobre o Chile é que a água do Chile é uma água muito mais pesada, muito mais rica em minerais do que a do Brasil. O Chile é abastecido pelo derretimento da geleira das Cordilheiras dos Andes. Então essa água vem derretendo, trazendo muito minério, muito ferro, tudo que ela encontra pelo caminho. E mesmo depois de tratada, ela é uma água muito pesada, ela tem muitos minerais pesados. Você vai perceber que depois de 2, 3 dias tomando banho, seu sabonete vai estar fininho ou vai ter acabado. E outra dica que eu te dou, já leva um pouquinho de dinheiro a mais, porque possivelmente você não vai gostar muito da água chilena e vai ter que acabar comprando água mineral no mercado. Se você foi jantar, se você foi almoçar, decidiu pedir um refrigerante, ou até mesmo foi no mercado comprar uma garrafa de suco ou uma garrafa de refrigerante, a terceira coisa que ninguém vai te falar é que as bebidas do Chile são extremamente doces, mas não é tipo assim, um pouquinho só mais doce que a do Brasil, não. É extremamente doce. Chega a se tornar uma coisa assim que é intomável. Eu lembro que durante a minha viagem eu acabei tomando muita água com limão espremido porque eu não conseguia tomar os refrigerantes e os sucos. E o pior, como eu tava no apartamento da Airbnb, eu acabei comprando uma garrafa mais ou menos desse tamanho lá, que eu acho que vinha 3 ou 4 litros de suco, mas era extremamente doce que não dava nem pra tomar. E eu descobri depois que devido à água do Chile ser uma água muito pesada, que tem muitos minerais pesados, para eles encobrirem um pouco desse sabor que é um pouco até meio salgado, eles tinham que acrescentar mais açúcar nas bebidas para disfarçar esse gosto. Mas a população chilena ela é super acostumada com esse açúcar a mais nas bebidas. Mas se você, assim como eu, tá indo do Brasil, você com certeza não é acostumado. Então preste muita atenção e escolha muito bem antes de pedir sua bebida, porque normalmente as de laranjas são as piores. E se você tem algum problema respiratório, de repente é um pouquinho mais sensível, não deixe de levar na sua mala um sorinho fisiológico, porque a quarta coisa que ninguém te conta sobre o Chile, principalmente sobre Santiago do Chile, é que a cidade de Santiago, ela fica rodeada pelas Cordilheiras dos Andes, ou seja, toda a poluição que é gerada ali na cidade acaba não conseguindo sair sem que chova. Então, se ficar muitos dias sem chover, você vai acabar olhando assim para o horizonte e vai ver uma grande faixa preta de poluição, porque a poluição não consegue sair, porque a cidade está rodeada pela Cordilheira dos Andes. Então, se você é um pouquinho mais sensível, não deixe de se hidratar muito bem enquanto você estiver ali durante a sua viagem. Não deixe de levar seu sorinho para umedecer suas narinas, para que toda essa poluição não prejudique sua viagem. E se você decidiu dar aquela economizada na taxa de câmbio e decidiu levar reais aqui do Brasil para trocar por pesos chilenos ali no centro de Santiago do Chile, em uma rua que tem muitas casas de câmbio, a quinta coisa que ninguém vai te contar é que muitas dessas casas de câmbio não são confiáveis. Muitas delas você vai ver que tá com uma taxa de câmbio muito boa, muito atrativa e até mesmo muito mais baixa do que as outras casas de câmbio. Muita atenção, porque normalmente essas casas de câmbio que não são muito confiáveis, que não foram indicadas por alguém, elas acabam passando notas falsas de pesos chilenos para você na hora que você vai fazer ali o seu câmbio. Então preste muita atenção. Não vá direto na que você achou que tá mais barato, vá sempre numa que alguém te indicou, numa que seja confiável. Não vá muito assim apenas pelo preço e pela taxa de câmbio, porque você pode acabar sendo passado para trás e receber muitas notas falsas. Durante a minha viagem, eu conheci muitos turistas que acabaram indo nessas casas de câmbio que não era tão confiável como algumas outras lá que já tem nome na cidade e acabaram pegando muitas notas falsas. Então preste muita atenção para que você não acabe querendo economizar demais, mas no final das contas acabe perdendo dinheiro. E se você tá gostando das curiosidades que eu tô te contando sobre o Chile e você quer saber muito mais curiosidades sobre outros países que eu já visitei, não deixa de deixar o seu like, se inscreve no canal
E ativa o sininho aqui embaixo para que toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube te avise. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você tá indo jantar fora ou almoçar fora, a sexta coisa que ninguém te conta sobre o Chile é que você é obrigado a pagar propina. É isso mesmo que você ouviu, você é obrigado a pagar propina no Chile. Mas fique calmo, o que eles chamam de propina lá é o que nós conhecemos como gorjeta aqui no Brasil. Sabe aqueles 10%, aqueles 12% que a gente normalmente paga quando nossa conta é fechada no restaurante? Lá eles chamam de propina. Então se você vai almoçar ou jantar no restaurante, já separa ali 5 mil pesos pra você pagar de gorjeta, sua propina, porque acaba não sendo muito visto você pagar muito a menos que 5 mil pesos, mas também não precisa pagar muito a mais. Mas lembre-se, não pagar a propina e não pagar a gorjeta pode acabar soando como uma falta de respeito. A sétima coisa que ninguém te conta sobre o Chile é se você tem muita vontade de fazer sua primeira viagem internacional, mas de repente não tem um passaporte, talvez não queira gastar dinheiro com a emissão do passaporte. Para o Chile, você pode viajar apenas utilizando o RG. Desde que seja o RG que você emitiu nos últimos 10 anos, é válido e você pode entrar no Chile utilizando apenas o RG. Já dá para você economizar na emissão do passaporte e utilizar esse dinheiro lá na sua viagem. E provavelmente durante a sua viagem você vai acabar utilizando o transporte público, vai acabar pegando o metrô. E a oitava coisa que ninguém te conta sobre o metrô do Chile é que é um metrô que possui tarjetas. Então fique muito atento nas suas viagens. Porque na frente do metrô, quando ele estiver vindo parar na estação, você vai olhar que vai estar a estação de destino, assim como no Brasil, e vai ter uma tarjetinha ali do lado. Normalmente essa tarjeta, acho que ela é na cor vermelha e na cor verde. Se você vê que tem ali uma bolinha vermelha na frente, ao lado do nome do destino final, fique muito atento, porque esse metrô, ele só vai parar nas estações que tem aquela bolinha vermelha. Então você vai lá no mapa do metrô e olha quais estações tem a bolinha vermelha do lado. Então aquele metrô só vai parar naquelas estações da bolinha vermelha e vai acabar pulando as outras. Se você olha pra frente do metrô, tem uma bolinha verde ali do lado do destino final do metrô, saiba que aquele metrô ele só vai parar nas estações que tem a tarjetinha verde. Então você vai lá no mapa, olha a tarjetinha que tá do lado da estação correspondente que você quer ir, vê se é verde ou vermelho e fique muito atento a isso, para que você não acabe pegando o metrô errado e ele acabe pulando a estação que você queira descer e acabe se tornando um transtorno, você tem que pegar o metrô voltando. Então fique muito atento a isso. A nona coisa que talvez ninguém te conte sobre Chile é que o consumo de vinho é extremamente alto. É extremamente alto mesmo. Eles bebem vinho lá como quem bebe leite. Eu passando por um dos corredores de vinho ali do supermercado no Chile, eu reparei que tinha umas caixas que pareciam caixas de leite, caixas de suco, nesses corredores de vinhos. Quando eu me aproximei, eu vi que era uma caixa de vinho. Eles colocam, às vezes, o vinho em caixas que parecem caixas de suco, que parecem caixas de leite, mas que, na verdade, tem vinho dentro para deixar o custo da produção daquele vinho muito mais barato. Então, você vai conseguir tomar vinhos no Chile muito bons, vinhos que são muito caros no Brasil, pagando muito pouco, porque o consumo de vinho lá é extremamente alto. Então, se você gosta de vinho, no dia que você puder conhecer o Chile, eu tenho certeza que você vai amar. E a décima e última curiosidade que ninguém te conta sobre o Chile, talvez seja aquela que deu um pouquinho mais de friozinho na barriga, é que no Chile tem terremoto todos os dias. Não tem um único dia que não haja terremoto no Chile. Claro que em escalas muito baixas e pode acabar acontecendo de ter alguns terremotos que sejam aqueles de escalas mais altas, onde a gente vê prédio cair, casa ser destruída. Mas não se preocupe, né, que a grande parte desses terremotos é uma escala muito pequenininha. Quando eu descobri que tinha todo dia terremoto no Chile, eu já fiquei com um pouquinho de medo. Mas aí, conversando com os meus guias turísticos e alguns passeios que eu fiz, eles me falaram que todas as construções do Chile são projetadas para terremoto. Então, se de repente acabar tendo um terremoto que seja um pouco mais forte, um pouco mais violento, as construções, ela tem um índice de elasticidade alto. O que isso quer dizer? Quer dizer que as construções, elas balançam muito antes de quebrar. Elas já são projetadas para vibrar e balançar na mesma frequência do terremoto, que acaba ajudando que essas construções não caiam. Você consegue sentir os tremores, principalmente se você estiver nos andares mais altos. E eu acabei sentindo uns desses tremores no Chile. Eu lembro que eu tava ali no 27º andar de um prédio, onde eu aluguei o meu apartamento no Airbnb. Então era bem alto. Aí eu lembro que eu tava sentada assim na sala e tinha uma mesinha de centro que tinha um vidro. Do nada, eu tava ali sentada e de repente eu comecei a ver aquela mesinha de vidro, o tampo de vidro dela começar a vibrar, mas vibrar muito. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, assim, mas não era nada assim que fazia as paredes tremer, não, nada disso.
era só aquela vibração forte no tampo de vidro da mesinha de centro. Nossa, eu fiquei com muito medo. Aí eu lembro que eu corri, fui pro quarto de meu noivo, tava pra mostrar pra ele que tava tendo terremoto, sim, claro que numa escala muito pequena. E aqueles terremotos que não são assim tão baixinhos, que você só sente se estiver numa construção muito alta, ou aqueles fortes que acabam destruindo casas, derrubando prédios, derrubando pontes. Ele falou que existe aquele que é o intermediário. Aquele que se você estiver ali no solo, você vai sentir o chão tremer, você vai ver algumas coisas vibrando. E ele falou que esses aí não assustam os chilenos. Então, os turistas normalmente ficam apavorados de ver que tá tudo tremendo. E os chilenos vivem a vida deles como se nada tivesse acontecendo. Porque tem terremoto todo dia no Chile. Mas como eu falei pra você, a maioria dos dias a escala é muito pequena, né? Eu fiquei 6 dias lá e só vi assim tremer assim um pouquinho, quase nada. Então isso não é motivo para você desistir da sua viagem para o Chile, muito pelo contrário, vá conhecer, vá ver as belezas naturais que o Chile tem, vai provar bons vinhos e se divirta muito na sua viagem. E esse foi o vídeo de hoje, as 10 curiosidades que ninguém te conta sobre o Chile. Não deixa de comentar aqui embaixo qual curiosidade que te deixou mais animado, mais assustado, ou aquela que você nem imaginava que existia no Chile. Não deixa de comentar aqui embaixo pra gente interagir. E se você não é inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever. Deixa seu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos para que eles possam descobrir as 10 curiosidades sobre o Chile. E não se esqueça, nessa série Vivi Viaja vai ter muito mais vídeo ainda. Eu vou falar muito para vocês sobre as viagens que eu fiz, sobre os lugares que eu conheci, sobre as curiosidades, sobre como fazer um planejamento bacana, economizando muito nas suas viagens internacionais. Então não deixe de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo.